7h02. Olá, muito bom dia. Começa agora o RIC Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com o foco nas notícias aqui do Paraná. Rede Jovem Pan formada, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel, boa semana. Marcos Souza, bom dia. Vai lá, Mark. Bom dia, Daniel, bom dia, ouvinte. Agora sim, a voz do Mark brilhando para todo o estado do Paraná. Gente, é o seguinte, anote aí a sua pergunta e mande para cá. Hoje o programa é especial, daqui a pouco nós vamos conversar com o deputado estadual Ratinho Júnior do PSD, pré-candidato ao governo do estado no ano que vem. Você pode mandar a sua pergunta pelo 41985045092, 985045092. Pode mandar também a sua pergunta pela live do Facebook, facebook.com. Você procura a transmissão ao vivo aqui dos estúdios Henrique Mais PR. Vamos falar de previsão do tempo. RIC Mais Notícias. Tempo. Dia cinza em Curitiba, segunda-feira começa com céu encoberto e chuva bem miudinha, né, Mark? Com a cara de Curitiba, né, Daniel? A semana começa ainda com tempo instável nas regiões paranaenses, mas as chuvas previstas são mais localizadas e de fraca intensidade. O céu fica encoberto entre os Campos Gerais e a região aqui de Curitiba com chuviscos. Já no oeste, o sol consegue aparecer por alguns momentos. Em Curitiba, a temperatura hoje não sobe muito, agora é de 12 graus e a máxima não passa dos 18 na capital dos paranaenses. Em Ponta Grossa, agora 13 graus, a máxima chega aos 19 nos Campos Gerais. Cascavel tem 18 graus agora, máxima de 25 no oeste do estado, e Foz do Iguaçu tem 16 graus, a máxima não passa dos 28 lá na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, aqui na Grande Curitiba, está aberto e opera com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. O aeroporto de Londrina, no norte do estado, também opera por instrumentos. E atenção, você que vai a São Paulo, Congonhas por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. E olha só essa notícia que a gente abre o jornal de hoje. A defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima, aquele dos 50 milhões de reais no apartamento, ele quer que o STF dê acesso ao número do telefone que fez a ligação anônima e que denunciou à Polícia Federal o apartamento lá em Salvador, onde estavam os 51 milhões de reais em espécie. O pedido do Gedel. A preocupação dele é de onde saiu a ligação. Ele quer conhecer o traíra, Marcos Souza. Os advogados de Gedel querem saber também quem foi o agente da Polícia Federal que atendeu a ligação e ainda ter acesso à perícia com as impressões digitais encontradas nos banheiros e nas caixas de mala aí, reconhecidas no apartamento, recolhidas lá no apartamento. O pedido foi realizado ao ministro Edson Fachin, do STF. A defesa de Gedel justificou que possui o direito de informação acerca de todos os elementos de prova que sejam usados contra si. Gedel está preso na Operação Tesouro Perdido desde o dia 8 de setembro, após a polícia identificar impressões digitais dele nas cédulas apreendidas. Antes, o ex-ministro já cumpria a prisão domiciliar. Além das digitais, a Polícia Federal reuniu outros indícios de que o ex-ministro é dono da fortuna guardada em caixas e malas. O proprietário do imóvel e outra testemunha confirmaram que o apartamento estava sob os cuidados dele. Também foi identificada uma pessoa suspeita de ajudar Gedel a transportar o dinheiro. Ele quer saber então quem ligou, quem foi lá e deflagrou a apreensão do dinheiro e também quem fez a perícia. Quer saber tudo. Por que será, hein? Tá tentando gerar alguma produção de alguma prova que leve à nulidade desta matéria no âmbito do processo penal. Isso nada tem a ver com o conteúdo da coisa. Qual é a jogada da defesa de Gedel Vieira Lima?
é uma preocupação de tentar localizar dentro da própria apreensão do dinheiro pela Polícia Federal algo que venha a poder, de repente, gerar a nulidade e, com a nulidade, tentar se livrar da responsabilidade penal. Não é outra jogada do Gedel, senão esta. Não tem nada a ver com tentar desmentir a propriedade do dinheiro. Isso é discurso para a imprensa e para ver se ganha espaço algo que venha ali apoiar no âmbito do Congresso Nacional ou mesmo do Palácio do Planalto. Mas o Gedel é aquela laranja podre no meio das laranjas também podres. Mas é aquela preta, sabe, Mark? Aquela que já está fedendo, é o Gedel. Agora, Denir, também chama atenção o histórico dele, né? Coronel. É coronel, tá acostumado com quem manda e desmanda. Então ele quer saber o agente também para intimidar, sim. Lembra, Mark, que aquele ministro Calero da Cultura caiu por causa do Gedel? Exatamente. Ele queria que liberasse lá uma obra em um apartamento, em uma zona nobre de Salvador. O ministro disse que não tinha como, o IFAM, né, que é o Departamento Nacional que cuida disso, e daí ele foi pedir a cabeça do ministro, deu todo aquele rolo lá. E esta semana começa uma outra informação importante, com novas revelações da Operação Carne Fraca aqui no Paraná. Não terminou ainda a oitiva do colaborador, o Daniel Gonçalves Filho, traz a cada dia novos elementos da Operação Carne Fraca e esta semana tem mais. A riqueza de detalhes com que Daniel Gonçalves Filho tem explicado como se montou o esquema de corrupção no Ministério da Agricultura é um plano muito bem costurado e que envolve, além dos servidores públicos, esses fiscais agropecuários, uma proteção de boa parte da bancada do PMDB no Congresso Nacional. Tem gente muito grande que já é citada, isso tudo, claro, terá de ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, porque todos têm foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, mas a coisa é feia. E o juiz é linha dura, né, Mark? Semana passada, Daniel, teve uma audiência que demorou 12 horas. Você não ouviu errado. 12 horas, principalmente com o Daniel Gouveia, que é outro colaborador, né? O Daniel Gonçalves é o delator que está falando com a Polícia Federal. Daí tem o Daniel Gouveia, que é quem denunciou lá atrás todo o esquema. Ele falou por quase 6 horas, foi uma audiência dura, e daí os advogados queriam aparecer, mais ou menos como a defesa do Lula faz diante do Moro, mas o doutor José Grey, que é o juiz do caso, é mais linha dura que o Moro, não deixou barato não, a audiência se estendeu, foi dura e vem muita coisa por aí. E atinge em cheio a bancada paranaense do PMDB na Câmara, deputados aí que estariam envolvidos com a indicação do Daniel e receberiam agrados por isso. Muito bem, agora são 7 horas e 10 minutos, momento do ouvinte aqui na Jovem Pan. E daí, Mark? Olha, começaram a chegar as perguntas já pro deputado Ratinho Júnior? Já começaram. Então sim. É o seguinte, ó, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouquinho, na volta do bloco, entrevista com o deputado estadual Ratinho Júnior, pré-candidato ao governo do Paraná em 2018. Você pode formular a sua questão pelo WhatsApp 41 985045092 e também pelo facebook.com. Você procura na barra de buscas o RIC mais PR. E daí, Mark? Olha só, Denise, já tem perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente registra na entrevista, mas também tem fotos aqui do pessoal que está acompanhando e tirou selfie, final telefone 4457, não colocou o nome, infelizmente, mas está ela, uma menina, e o pai dela, ouvindo aqui o RIC Mais Notícias. Também, tem que mandar um nome, né, pra gente poder mandar beijo e abraço. Também conosco o Eugênio, lá de São José dos Pinhais, também tem o Jean conosco, tem o Rodrigo Mainardes, pelo Facebook tem bastante gente também, o Márcio Antunes, o Johnny Denzer, a Letícia Jean, a Josiele Greca, enfim, bastante gente aqui pelo facebook.com/RIC+PR. Muito bem, vamos fazer o intervalo, tá todo mundo esperando aqui a entrevista do deputado Ratinho Júnior. Adiantamos o intervalo agora, Terribas, e na volta vamos perguntar os temas de interesse do Paraná, já, aqui na Jovem Pan. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, toda a região da Tríplice Fronteira
é o Paraná Integrado com a notícia aqui da Rede Jovem Pan. Estamos ao vivo para o mundo todo em riquemais.com.br/Jovem Pan. E você pode nos ver e ouvir com as câmeras aqui do estúdio em facebook.com. Você procura o Rick Mais PR. Hoje vamos conversar com o deputado estadual Ratinho Júnior, pré-candidato ao governo do estado. Deputado Ratinho Júnior, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Daniel, obrigado, um bom dia a você, bom dia ao Mark, a toda a sua equipe e a todos os ouvintes. Eu digo pré-candidato porque é uma exigência da lei eleitoral. Claro. O deputado Ratinho Júnior não pode colocar número no peito e sair fazendo campanha agora. Mas vou aproveitar essa questão do pré para lhe fazer uma pergunta que é talvez a mais importante da entrevista de hoje. A sua candidatura é sólida e ela será mantida até o ano que vem, ou há a possibilidade de uma composição que o senhor venha, por exemplo, concorrer ao Senado da República? Olha, Daniel, ela é sólida, ela será mantida e ela está sendo construída não de agora. Nós temos construído isso, eu tenho buscado e me esforçado muito construindo esse projeto há 14 anos. Desde o primeiro momento que eu entrei, ainda muito jovem, com 21 anos, como deputado estadual na minha primeira eleição, onde eu tive a honra de ser o mais votado da história do Paraná. E isso veio sendo construído ao longo do tempo. Uma candidatura e um projeto desse não se faz do dia para a noite, né? Você tem que construir um projeto, um time, trazer boas lideranças em todo o estado do Paraná, em todas as regiões do estado. E eu tenho me dedicado a fazer isso já há um bom tempo. Faço com muito prazer, gosto e acredito que chegou no momento, não apenas no Paraná, mas no Brasil, de haver uma oxigenação na política brasileira. O Brasil é um país extremamente escasso de líderes, não só na política, mas é um país escasso de líderes no meio religioso, no meio empresarial, né? Nós temos a necessidade de poder fomentar novas lideranças, e quando eu falo nova, não falo nova de idade, mas novas lideranças que possam entrar em vários setores da sociedade, que possam se transformar em referência. Né? Você vê, o Brasil... nós vamos ter eleição ano que vem para o presidente, nós não temos hoje uma liderança que represente realmente os anseios da nação. Nós temos um ou outro nome que você gosta, que tem um perfil que se assemelha àquilo que você acredita, mas não tem uma liderança que realmente, não, esse cara é o cara que tem que tocar, essa pessoa, esse líder tem que tocar o Brasil. Então, há uma escassez de liderança, em especial na vida pública, muito grande. E eu faço até como exemplo, em alguns momentos, quando eu tenho a oportunidade, se você pegar uma fotografia, Daniel, de 30 a 35 anos atrás, da época do Sarney, uma fotografia daquela época, e tirar uma fotografia de hoje, os mesmos ladrões da época do Sarney continuaram roubando o Brasil com a agregação de alguns membros do PT. Mas são as fotografias. Você falou do Gedel Vieira. O Gedel, na época do Collor, já estava mamando na teta do governo, roubando naquela época. Né? Você pega aí tantos outros que nós estamos vendo na Operação Lava Jato. Se pegar uma fotografia de 35 anos atrás, eles também já estavam fazendo isso. Então não houve uma oxigenação da política brasileira. Então há uma necessidade, e eu me cobro muito disso, porque eu acredito que eu represento uma nova geração. Me permita lhe chamar de você, claro, por favor. Primeiro porque lhe conheço há muitos anos, claro, e segundo porque é mais jovem do que eu. Quantos anos você tem? Eu tenho 36 anos hoje. 36 anos, e com essa idade, foi a idade, por exemplo, que o Paulo Pimentel governou o Paraná, governador, né? mais jovem do Paraná. Você se sente pronto para a tarefa? Me sinto pronto, até porque fui muito precoce na minha vida toda, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, tive a oportunidade de começar a administrar uma emissora de rádio pequena com 15, 16 anos de idade. Então as coisas da minha vida, Daniel, e até pelas mudanças que aconteceram na vida da minha família ao longo de todos esses anos, eu fui obrigado a ter um amadurecimento precoce, né? Eu tive a responsabilidade de começar a tocar as coisas muito jovem, porque boa parte das coisas que era responsabilidade do meu pai, ele acabou tendo que ir para São Paulo, e tinha que ter um responsável aqui. Mesmo que de uma maneira direta ou indiretamente, eu acabei tendo a obrigação e a necessidade de amadurecer. Até porque também, na vida pública, entrei com 21 anos, né, com a responsabilidade de ser filho de uma pessoa conhecida nacionalmente. Então, qualquer tipo de ato, deslize que eu cometesse, isso teria uma influência muito grande na vida pessoal do meu pai, né, como comunicador, como empresário, e também por ser muito cobrado, porque eu estava com 21 anos com 190 mil votos
né, o dobro do segundo colocado, uma votação histórica. Então eu tinha uma cobrança de uma mídia até nacional de qual seria o meu desempenho. Então eu tive a necessidade de me preparar muito para todos os desafios que eu viesse a enfrentar. E tenho buscado fazer isso. A gente sabe que o Ratinho Júnior alcançou a sua primeira eleição, principalmente a primeira, muito por conta do nome do pai. 100%. Um garoto de 21 anos não faria 190 mil votos em nenhuma hipótese. Por carregar o nome Ratinho Júnior, isso lhe levou à eleição. Até que ponto hoje, em 2017, o nome do pai tem interferência na tua votação, ou se isso já se conseguiu deixar para lá e a sua trajetória na política já demonstra quem você é na atividade da vida pública, por exemplo? Daniel, eu acredito assim, como você falou, a minha primeira eleição foi dependente 100% dessa relação do cidadão, do eleitor, do carinho que as pessoas, uma boa parte delas tem pelo Ratinho, como apresentador, como um cara que saiu do Paraná e acabou criando um espaço na mídia nacional, e que foi o Paraná que fez isso com meu pai, né? Foi o Ratinho primeiro fez sucesso aqui, para depois ter a oportunidade de fazer sucesso no Brasil. Então, foi o jeitão paranaense, foi o estilo do Paraná, foi a maneira dele agir como nós somos paranaenses, que acabou abrindo esse espaço no Brasil. Essa influência na primeira eleição ela foi fundamental. Seria hipocrisia minha dizer que isso não seria uma verdade. Agora, a manutenção de eu estar na política e ter um bom desempenho seria, obviamente, do meu trabalho e de um trabalho de equipe, não sozinho, que eu fui construindo ao longo do tempo. Agora, a influência, essa relação, não tem como você evitar com que não exista, né? Uma relação de pai e filho, uma relação que as pessoas acabam vendo o trabalho que ele faz lá em São Paulo, acabam comparando o trabalho que eu faço aqui, e é uma relação também de alto risco, né? Porque qualquer deslize que eu tenha influencia no trabalho dele, na sua pessoa, e qualquer deslize que ele possa vir a ter também influencia na minha, né? Então, tem que haver uma sincronia de relacionamento muito grande. Agora, ele tem uma influência sobre mim como pai. Ele é um torcedor. Hoje, se você perguntar para ele se ele gostaria que eu estivesse na política, ele vai falar que não. Ele gostaria que eu ficasse dedicado a cuidar das empresas, porque a nossa empresa é um grupo familiar, né? Então, tem que ter a dedicação todo dia nossa para, enfim, de alguma maneira coordenar as funções lá dentro. Mas eu faço política e não quero fazer da política minha profissão, confesso para você. Quero ter um prazo para isso, mas eu acredito que eu tenho a obrigação da minha geração, e eu tenho dito que esses políticos tradicionais de 30, 40 anos que estão no Brasil não entregaram o Brasil que eles prometeram para a minha geração, ou para a nossa geração. Vamos falar um pouquinho sobre política tradicional. Os seus adversários, pelo menos os que estão postos até agora, outros nomes surgirão, e pode ser que alguns desses que estão aí no tabuleiro também não confirmem a sua candidatura. Mas o seu principal adversário é o ex-senador Osmar Dias, que é um homem de longa trajetória na vida pública. O outro é o senador Roberto Requião, que eu já falei muitas vezes nesse microfone, só trabalhou com política, nunca fez outra coisa na vida. A vice-governadora Cida Borghetti é candidata ao governo, declaradamente. Também tem uma trajetória de política bastante larga, é esposa do ministro Ricardo Barros. São seus três principais adversários: Requião, Osmar e Cida, além do deputado Ratinho Júnior. Este é o cenário que você acha que enfrentará no ano que vem? Algum desses nomes você acha que não concorrerá? E se esse será o discurso da sua campanha? De que eles são políticos que já venceram do prazo, digamos assim? Não é que eles venceram do prazo. Não posso fazer esse tipo de crítica, até porque eu acredito que cada um deles, independente se goste ou não, tiveram uma importância na história do Paraná, né? E o Paraná tem um bom histórico de políticos, tem um bom histórico de governadores. Se você pegar desde a época do Ney Braga, Jaime Canet, Dr. Paulo Pimentel, que foi governador com 36 anos de idade, você pega o Paraná, teve um bom histórico de governadores. Agora, eles tiveram e têm tido, obviamente, a sua participação na vida pública do Estado, com as suas contribuições. Mas é o que eu disse, o Paraná e o Brasil, há uma necessidade de fazer uma oxigenação na política. A política, Denian, o mundo ele mudou, as pessoas no planeta estão mudando,
né? A maneira de pensar, de agir, a sociedade, de um modo geral, tem mudado. A comunicação no mundo mudou. Você acabou de falar mesmo, nós estamos sendo transmitidos para o mundo inteiro através da internet. Mas os políticos no Brasil não mudaram. Então há uma necessidade de fazer uma reciclagem de quem está na vida pública. A minha proposta, independente de quem vai ser o meu adversário ou o meu concorrente, é de poder levar esse tipo de projeto político, de a gente poder fazer realmente um projeto inovador para o Estado do Paraná. Não é possível o Estado que produz, que é o maior produtor de alimento por metro quadrado do planeta. Nós somos o maior produtor de alimento por metro quadrado no planeta. Possa ser tão tímido como é no Brasil. Nós podemos ser mais musculosos e temos que ser mais audaciosos. Vou te dar um exemplo. Há anos, não é de agora, há anos, isso de outros governos, e também incluindo esse, e não é uma crítica, é um fato, o governador não conversa com os senadores não conversam com o governador para ter uma audiência com o presidente da República. Isso há anos. Quer dizer, como é que um Estado que tem essa musculatura que tem o Paraná não tem a união das suas lideranças? Então, a minha proposta desse projeto inovador é poder ter essa capacidade de liderar um processo onde você faça a construção de união entre as pessoas. Não só no cenário político, tendo um relacionamento com os nossos senadores, com os nossos deputados, mas também com o setor produtivo. De você ter uma agenda administrativa com o ministro da Agricultura, mensalmente ou a cada 60 dias, junto com as principais cooperativas do Estado, que são os grandes produtores de riqueza do nosso Estado. O mundo brigava até poucos anos atrás, ou até algumas décadas atrás, por petróleo. O petróleo parou de ser o problema do mundo, não vai ser mais motivo de guerra, porque, primeiro, que acharam diversas jazidas no mundo. Segundo, que a matriz energética do mundo mudou. Não é mais o petróleo, vai passar a ser energia elétrica. Então, a energia solar vai dominar isso. Antigamente, também a briga era por água doce. Com todo o processo e a tecnologia de dessalinização da água do mar, que hoje Israel já faz com muita competência, a água deixou de ser um grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade qual que vai ser? Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, conseguimos alimentar 5. Tem 2 bilhões de pessoas que passam fome no planeta. Daqui em 2050, daqui 30 anos, nós temos 9 bilhões de pessoas e 7 vão conseguir se alimentar. 2 bilhões vão passar fome. A grande matriz econômica do planeta será a comida. E o Paraná tem essa capacidade, porque a nossa matriz econômica é produzir alimento para o planeta. Então nós temos que usar essa vocação nossa, esse poder, esse potencial que nós temos e fazer disso gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda, acabar com alguns nichos de pobreza que nós temos no Paraná. Algumas regiões ainda têm índices lamentavelmente próximos do Nordeste, e usar disso um potencial para a gente melhorar a vida das pessoas. É isso que nós temos que trabalhar. E através desse projeto que nós vamos propor para o paranaense. Marque. Deputado, o senhor falou de política tradicional. Alguns analistas fazem a conta que na sua eleição em 2012, quando o senhor quase assumiu aí a Prefeitura de Curitiba, faltou pouquinho ali para virar contra o Gustavo Frutti, que o que atrapalhou vocês foi justamente a falta do apoio tradicional, que para a sociedade curitibana, inclusive, tinha um preconceito contra a sua candidatura. Você, primeiro, avalia que houve preconceito? E segundo, se houve, como vencer isso agora? Porque para ser governador você vai ter que romper e conseguir esse voto das classes com maior poder aquisitivo. Como entrar nessa seara? Eu acredito, Marco, que não posso dizer preconceito, que eu acho que quem tem preconceito no século XXI, enfim, não acredito nisso. Eu acredito que talvez tenham trabalhado em termos estratégicos a campanha do outro candidato, colocado um pouco de temor, né, em uma parte da população que talvez me conhecia ou me conhecia pouco, de achar que um jovem poderia administrar a cidade de Curitiba um orçamento de 6, 7 bilhões que era na época. Eu acho que isso deve ter, de alguma maneira, colado um pouco, a ponto de uma parte da sociedade ficar um pouco temerária. Isso é uma grande bobagem. Se comprovou que a experiência que diziam ter não existia, e a experiência não é sinônimo de idade, e sim é de qualificação, de conhecimento, dedicação. Hoje, no mundo, você pega aí o primeiro-ministro canadense, 40 e poucos anos, Justin Trudeau, que é um grande primeiro-ministro do Canadá. Pega o Macron, 42 anos na França, e tantos outros exemplos que nós temos aí, no Brasil, inclusive, que têm sido grandes gestores. Não só na pública, na iniciativa privada também. A Ambev não trabalha com grandes executivos com mais de 35 anos. Por quê? Porque ele está dedicado, está na plenitude da sua dedicação pessoal, né? E atrelado a isso, você tem um grande conselho desses grandes grupos, que são as pessoas mais experientes, que estão ali para poder
colaborar com uma boa gestão. Eu acredito, e acho que agora todo esse discurso de que experiência é sinônimo de idade caiu à prova, porque tem grandes homens com idade que têm sido gestores pífios, né? E Curitiba foi um grande exemplo disso. Sobre o apoio do governador do Paraná, Beto Richa, você espera o apoio do PSDB e do governador em particular na sua candidatura? Eu espero ter o apoio, o máximo de apoio possível desses partidos ou dos partidos que entendam que o nosso projeto é o melhor. Muitos desses arranjos, Daniel, de colaboração ou de quem vai estar coligado, quem vai poder colaborar e apoiar, vem de um arranjo nacional, né? Primeiro nós temos que esperar ver quem são os candidatos a presidente, quais os partidos terão um candidato a presidente, porque muito disso vai depender das alianças regionais, né? O que acontece em Brasília, dessas alianças, acabam influenciando muito regionalmente. Agora, eu vou buscar ter apoio do máximo de pessoas que entendam que o nosso projeto é o melhor para o Paraná, independentemente se é do partido A, do partido B, né? Nós queremos criar um projeto que possa unir as pessoas, né? Em especial as pessoas de bem, em especial as pessoas do meio produtivo do Paraná que geram emprego e também daqueles que ajudam a gerar riqueza, que são os trabalhadores. Eu acho que nós temos que buscar essa união. O Paraná, há muitos anos, tem uma desunião política muito forte que tem prejudicado o nosso Estado. Vamos saber as perguntas dos ouvintes, Mark. Diga lá. Falando sobre o projeto, deputado, o Mauro, na verdade o Lauro Melchenenko, pergunta se você já tem como aumentar a receita sem aumentar impostos e fortalecer empresas paranaenses. Sobre esse assunto também, são várias perguntas nesse sentido. O Luiz de Ponta Grossa pergunta se você vai manter a substituição tributária para empresas e produtos que vêm de fora. Olha, aumentar a receita sem aumentar imposto é algo meio difícil, né? Isso demora, né? Porque você tem que fazer com que as empresas possam aumentar a sua lucratividade para que aumente a arrecadação. E, na verdade, o que nós temos que propor e buscar fazer na gestão pública hoje brasileira é diminuir a máquina, né? Hoje, a máquina pública, do modo geral, ela se transformou num grande elefante, que os impostos que nós pagamos aqui, todos nós, não alimentam mais esse elefante. Então você perde a capacidade de investimento do Estado. Hoje, tudo aquilo que nós pagamos de impostos, 51% é para pagar folha de pagamento. Então, quer dizer, a máquina, de um modo geral, ela se transformou num grande elefante que cada dia mais que você tenta alimentar esse elefante, ela não sacia o apetite dele. Então, sua proposta é cortar cargos comissionados. Não só isso, porque o volume de cargos comissionados no bolo geral do orçamento é muito pequeno. Você tem que acabar com uma série de funções, cortar uma série de áreas importantes. Vou te dar um exemplo, Daniel. O Paraná tem 10 mil hectares de reflorestamento. Para que 10 mil hectares um estado tem que ter de reflorestamento? Por que não vende isso e a gente aplica em outra área? Né? Você tem que pensar a máquina pública no modo geral. O Estado gasta uma energia absurda para cuidar de presídio. Os grandes gestores de presídio hoje são da Inglaterra, da Europa. Por que nós não fazemos uma grande concessão para que venha uma gestão profissional e possa cuidar desses presídios do Paraná? E com essa energia que nós gastamos, você imagina, são centenas, talvez até milhares de pessoas que cuidam hoje, você gasta energia para cuidar de presídio, para fazer licitação de quentinha, de equipamento. Por que a gente não transfere isso para a iniciativa privada e a gente gasta essa energia para, por exemplo, cuidar de fazer gestão de escolas, melhorar nossa merenda e assim por diante? Então, a gestão pública ela precisa muito mais de criatividade e trazer a iniciativa privada para participar. Esse discurso ideológico de que a iniciativa privada não pode participar da gestão pública, isso é uma bobagem. A minha geração ficou escutando ideologia de esquerda e de direita e perdeu a capacidade de achar metodologia. Qual é o método que dá certo? O que melhora a vida das pessoas? Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui, em Campo Largo, o segundo maior hospital da América Latina, que é o Hospital do Rossio. Um hospital de 300 milhões de reais de investimento da iniciativa privada, de um único dono, e ele atende 94% SUS. É um hospital privado que atende o público. Se você for lá, Daniel, e acho que era interessante todos que tiverem a oportunidade de conhecer, é um hospital que não tem ambulatório, você tem televisão de LED no quarto, você tem ar-condicionado, cama elétrica individual, e você é atendido pelo SUS. Tem a segunda maior UTI neonatal do mundo, só perde um para o Hospital da França. Então, qual é o problema a gente gerar
outros hospitais dessa forma, que com a iniciativa privada possam prestar um serviço para o atendimento público. Só para dar uma referência de eficiência desse hospital comparado com o hospital federal. Lá, um leito fica no máximo 2 horas desocupados. No hospital público, 14 horas desocupados. Você imagina o gasto de energia, ar-condicionado, de funcionário, sem 14 horas sem ter alguém ali sendo cuidado. Então, o poder público tem a necessidade, até para acompanhar o crescimento do mundo, de trazer a iniciativa privada para colaborar com a gestão de qualidade. Eu vou passar a palavra para o Mark, que tem mais perguntas dos ouvintes. Só vou deixar uma no ar aqui, daí a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco. O deputado Ratinho Júnior fala numa concessão de uma área importante, que é a área prisional à iniciativa privada. E um dos, digamos assim, dos pontos que dói na administração do Estado hoje, envolve a gestão das universidades estaduais, que elas custam muito caro pelo que elas oferecem. Há um projeto no plano do deputado Ratinho Júnior de conceder também, ou de privatizar as universidades públicas do Estado do Paraná. Pergunta que eu já deixo. Mark. Sobre essa questão de privatização, tem várias perguntas, viu, deputado? Uma delas, inclusive bem direta, é do Joca da Sanepar. Gostaria de saber do deputado os planos para a Copel e Sanepar. Vão ser privatizados? Não, de forma alguma. Inclusive eu fiz um artigo há uns 60 dias atrás, foi publicado no jornal Gazeta do Povo, desse compromisso e da importância da Sanepar e da Copel. E por quê não privatizar a Sanepar e a Copel? Porque são elementos para o desenvolvimento do Estado extremamente importantes, não apenas econômico, mas em especial social, né? Você esperar que uma empresa da iniciativa privada vai fazer o saneamento, o esgoto, vai priorizar uma cidade de 3, 4 mil habitantes, não vai fazer, porque isso não dá retorno financeiro para ela. Então a Sanepar e a Copel têm uma necessidade estratégica de permanecer ao Estado, até para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná. Então, isso eu não abro mão. São as duas áreas que é indiscutível. Aliás, eu não discuto essa possibilidade. Eu acredito que é muito melhor você fazer um trabalho de poder modernizar essas duas empresas, apesar que a Sanepar e a Copel são referências hoje no mercado, inclusive disputando com a iniciativa privada no setor de saneamento e de energia elétrica. Então, são duas empresas importantes para o Paraná e nós temos que preservá-las. E outras estatais? Temos que discutir, por exemplo, a Compagás. Por que o Estado tem que gastar energia cuidando de uma empresa de gás, de gestão de gás? Acho que tem que ser discutido. Não estou dizendo que eu vou. Ferroeste. Né? A Ferroeste, se você fizer um porto ligando lá em Foz do Iguaçu, ligando o Rio da Prata, ela acaba até perdendo um pouco da sua função. Né? Não total, mas perde um pouco da sua viabilidade. Então tem que ser discutido. Essa é uma discussão que você colocou, Marcos, sobre a Ferroeste. O Paraná, e isso eu vou fazer, não tem um plano diretor de infraestrutura. Quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Urbano, nós fizemos um plano diretor para todos os municípios do Estado do Paraná. O que é isso? É você dar o mínimo de planejamento de crescimento daquela cidade. Hoje o Paraná é o único estado do Brasil que tem nos 399 municípios um plano diretor. E o Estado não tem um plano diretor de infraestrutura, que é o que dá um planejamento para daqui 30, 50 anos saber qual é a rodovia que nós temos que fazer, qual que nós temos que duplicar, quais as linhas férreas que nós temos que introduzir no Estado para o melhor desenvolvimento. Então nós não temos isso. Então eu tenho esse compromisso, vai estar no nosso plano de governo, instituir e poder viabilizar um plano diretor de infraestrutura do Estado para balizar qual é o caminho que nós temos que fazer investimento. Faremos um intervalo agora. Na volta, 2 temas já vou deixar no ar para que você fique conosco. Primeiro, as universidades. Problema de UEM, UEL, UEPG, a Universidade lá do Oeste do Estado. São universidades que custam muito caro ao Tesouro do Paraná e, ao mesmo tempo, importantíssimas porque geram conhecimento, ciência e tecnologia e deixam os nossos jovens nas regiões. Não precisam migrar a capital do estado. E o segundo tema, pedágio. Tem várias perguntas de ouvintes sobre isso. Baixa ou acaba, deputado? Intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias. Voltamos com o Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Entrevista com o deputado estadual Ratinho Júnior, do PSD, pré-candidato ao governo do Paraná no ano que vem. Deixei a pergunta no ar sobre as universidades, deputado. A situação é que elas custam muito caro hoje para o Tesouro do Paraná.
O Paraná é o estado que mais investe em universidade pública do Brasil, né? Isso já há alguns anos, né? As universidades são importantes, Daniel. Esse discurso contra a universidade, eu não concordo, porque as universidades públicas do Paraná, ela tem uma função importante, elas estão hoje geograficamente em todo o território do estado do Paraná, isso é importante, inclusive, para o desenvolvimento regional, e eu penso que talvez elas sejam pouco utilizadas para, inclusive, ajudar a pensar o Paraná, né? Porque o Paraná do norte pioneiro é diferente do Paraná do oeste, que é diferente do Paraná do sudoeste, que é diferente do Paraná do sul, que é diferente do Paraná do centro. Então, você também só vai conseguir gerar riqueza nessas regiões ou em cada região do estado se você conseguir fazer um desenvolvimento regional, tanto economicamente como socialmente. E de que forma que nós vamos conseguir poder projetar isso e pensar esse desenvolvimento regional? Falando com o setor produtivo, né, com o agronegócio, o setor industrial, comercial, com os representantes dos trabalhadores de um modo geral, mas também trazendo o meio acadêmico para ajudar a pensar esse desenvolvimento. O meio acadêmico do Paraná, aí eu posso juntar as universidades públicas e também privadas, tem uma capacidade intelectual, cerebral, de competência, de experiências, que muitas vezes fica dentro da sala de aula. Então, se nós tivermos a oportunidade de trazer esse meio acadêmico para também discutir a sociedade, e tem como colaborar muito, eu acredito que a gente passa a otimizar esse investimento que nós temos hoje nas universidades públicas do estado. Eu tive a oportunidade de fazer isso até numa parceria com a própria Universidade do Tuiuti, como secretário. A gente fez todo um trabalho na cidade de Palmeira para fazer com os estudantes de arquitetura, de urbanismo, de engenharia, para pensar a cidade de Palmeira, que é uma cidade de 35 mil habitantes, uma cidade de médio porte do estado. Nós temos um exemplo que a Universidade Positivo está fazendo aqui em Adrianópolis, um projeto maravilhoso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a renda daquela região. Então, se nós trouxermos as universidades, tanto públicas quanto privadas, para nos ajudar a pensar o Paraná e buscar esse desenvolvimento regional, com certeza a gente passa a otimizar esses custos. Agora, se você me perguntar se as universidades públicas do Paraná necessitam de trazer mais transparência para a sociedade, eu acho que sim, é necessário, né? Tem muita coisa hoje que as pessoas acabam não sabendo, o cidadão acaba não sabendo, e até a gente que está na vida pública acaba não tendo a oportunidade de acompanhar, porque as informações acabam ficando muito fechadas. Então, eu acho que até para o bem das universidades é importante deixar tudo da melhor forma transparente. E uma bandeira que nós temos que levantar, e aí sim usar da nossa força política, e quando eu falo nossa força política, é usar dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, junto com o governador, é poder fazer com que o governo federal faça uma parte desses investimentos que nós fazemos hoje nas universidades estaduais, porque nós bancamos e investimos em alunos do Brasil inteiro. Não é só aluno paranaense que está nas universidades estaduais. Nós temos alunos do Brasil inteiro estudando nas nossas universidades, com dinheiro dos paranaenses. Então é mais do que justo nós irmos até o presidente da República eleito do próximo ano, no ministro da Educação do próximo ano, e exigir que o governo federal possa nos fazer um repasse para diminuir esse investimento que o Paraná faz sozinho. Marque, o deputado Ratinho Júnior falou aqui do presidente eleito do ano que vem. A gente falava no intervalo aqui que tem muita pergunta ao deputado Ratinho Júnior sobre a eleição presidencial, né? Muitas perguntas. Vou pescar duas aqui só como exemplo. O Nilson e também o Jorge Tuleski aqui, viu, deputado? Perguntam sobre a sua opinião à presidência da República, se o senhor vota em Lula ou Bolsonaro. Olha, eu, na verdade, tenho que aguardar ver o que vai acontecer, porque talvez até o nosso partido possa ter um candidato. Hoje, o nome que está sendo cotado aí é do Henrique Meirelles, que é um nome aí extremamente respeitado no meio, em especial da área econômica, né? Mas esse jogo de quem vai ser o candidato ou não, acredito que a gente vai começar a ter um cenário um pouco mais claro a partir de março do ano que vem. Mas eu penso que o Bolsonaro, você tocou ali no assunto do Bolsonaro, e eu tenho visto ali umas perguntas sobre o que eu acho do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa extremamente importante para esse debate que vai ter ano que vem. O Brasil vai ter que ter um debate profundo sobre qual é o seu futuro, de que maneira que nós pensamos gestão pública, o que o próximo presidente vai poder mostrar de desafios e de soluções que vai ter para o país. E o Bolsonaro, ele passou a dar a oportunidade de representar um
um espaço que estava vago, né? Você não tinha alguém que fizesse o confronto direto com o PT ou com a esquerda brasileira. E o Bolsonaro acabou levantando essa bandeira e tem tido coragem de fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento duro, porque a esquerda brasileira é extremamente barulhenta, né? Muitas vezes ela pode nem ter esse número de pessoas que a gente acredita que tenha, mas ela é barulhenta. E ele tem conseguido fazer esse enfrentamento de uma maneira muito corajosa e acredito que tem ganho muito espaço com isso, inclusive tem demonstrado isso nas pesquisas, com alguns índices aí altos, né, nas pesquisas em segundo lugar, ou quase empatado com Lula em alguns estados. Também, acredito que o Bolsonaro, se ele conseguir passar, em especial para a área econômica, uma segurança, né, dos investidores internacionais e tal, ele passa a ser aí um candidato extremamente forte para ganhar as eleições. Pedágios. Qual a sua proposta? Porque daqui a pouco vai vencer aí o contrato das atuais concessionárias de rodovias no Paraná. Isso. O pedágio ele tem que ser feita uma nova licitação. Eu defendo fazer uma licitação internacional para você acabar com as amarras regionais de qualquer tipo de amizade entre empreiteiras e grupos empresariais. Infraestrutura no mundo, Denian e Mark e ouvintes, não se faz mais sem a iniciativa privada. Você vai na China, que é comunista, eu tive a oportunidade de estar 3 vezes na China, lá tem pedágio. É necessário isso para acompanhar os investimentos e a infraestrutura que tem para desenvolver uma região. Então, é necessário o pedágio aqui do Paraná, que foi feito, talvez tenha sido feito de uma maneira errada ou uma maneira que deu oportunidade para discussões, uma tarifa alta. Aí é o argumento daqueles que participaram do pedágio, diz que à época o juro era muito alto para captar recursos para investimento. Enfim, tem essas teses que são discutidas. Mas eu defendo que tenha que ser refeita a licitação quando terminar esse contrato. Nós temos que exigir que as empresas cumpram o contrato até o final, né, das obras que estão nesses contratos, e assim que estiver no final desse contrato, fazer uma licitação internacional para que grupos do mundo inteiro possam fazer investimento no nosso estado. Muito bem, são 7h52. Temos que encerrar a entrevista por aqui. Quem quiser ouvir mais de outros temas sobre as propostas do deputado estadual Ratinho Júnior, daqui a gente vai sair aqui da Jovem Pan e vamos para a tela da RIC TV Record para o quadro 8 em ponto. Os ouvintes da Jovem Pan agradecem a sua presença demais aqui, deputado. Eu que agradeço a você, Denian, pela oportunidade, a sua equipe, o Mark, e agradecer aos ouvintes que me deram a oportunidade de falar um pouco daquilo que nós pensamos para o futuro do Paraná. Muito bem, e aí, Terribas, tudo certo? Muito certo, vamos embora de rock hoje, segunda-feira, começar a semana bem, né, pé direito. É bom, né? Vamos lá? Ontem teve o show do Green Day na Pedreira Paulista. Foi bom? Foi demais, 2h30 de show, foi um show... Você tava lá? Eu tava, acompanhei o show inteiro, óbvio, né? Palco, Green né? Day, demais. Tava bacana? Aí, não, foi sensacional, o show foi realmente impressionante. Teve vários, fora Temer, vários fucking Trump, pra variar um pouco, mas foi demais, foi muito legal o show. Muito bom, Quem Mark. quiser assistir a cobertura é só acessar o Instagram da Jovem Pan, lá tem toda a cobertura, os vídeos exclusivos, um monte de coisa. Legal, Mark, valeu. Valeu, até amanhã. Até amanhã, tchau, gente.